E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Quando sofremos algum tipo de injustiça, logo desejamos justiça. Cá entre nós, de fato, só há justiça onde primeiro houve injustiça. Como diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, só há perdão onde houve ofensa. Só há restituição onde houve perdas. Só opera misericórdia divina onde houve pecado. Agora, cá entre nós, quando se aborda o tema justiça ou quando se fala em justiça, logo se pensa, por exemplo, no sistema judiciário, como também sistema político, Congresso Nacional, nos legislativos do Brasil afora, ou ainda diante de um litígio, quem dará a razão a quem? Imagine membros da mesma família, por exemplo, dois irmãos discutindo, saindo aos tapas, pai e mãe, como serão justos ao julgarem a causa? Quando nos sentimos injustiçados, logo recorremos à justiça divina. Essa não falha nem tarda, não aceita subornos, nem recebe peitas. Mas o que seria a justiça divina? Seria Deus ferrar com a vida dos nossos desafetos? O que seria justiça divina? Nós não podemos confundir justiça com direito. Eu posso sofrer uma injustiça e continuar defendendo o meu direito. Podem se omitir à justiça e ainda assim, independente de sentenças, eu defender os meus direitos. O que seria então a justiça divina? Deus ferir quem nos machucou? Bater em quem nos bateu? Bem, talvez seja este o sentimento de vingança. Às vezes, o que o ser humano coloca nas mãos de Deus sintetiza a raiva, como se o sentimento fosse: vá lá, Deus, e acabe com o fulano que me prejudicou, que me lesou, que causou prejuízos. Bom, Deus nos compreende, tanto que a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus atenta para o coração. Por exemplo, o que pensamos ser julgamento dos réus diante de um tribunal, na verdade, são as ações que estão em julgamento, porque somente Deus pratica justiça. Enquanto a justiça terrena julga os atos de uma pessoa, Deus, ele julga a própria pessoa. Nós, seres humanos, somos imperfeitos, sim ou não? Então, por que nós seríamos justos? O que você pensa ser justiça no país não é comandado por homens imperfeitos? Pois é, então como são justos? O que pensamos ser justiça, na verdade, é uma injustiça. Como diz a Bíblia, a nossa justiça, portanto humana, é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia se refere ao absorvente que as mulheres usavam antigamente, um pano que era reutilizado. Hoje são os descartáveis, mas no passado eram lavados e reaproveitados. Agora, cá entre nós, imagine como ficaria esse pedaço de pano manchado de sangue, mesmo sendo lavado ou relavado. Imundo. Vai perdendo a sua pureza. Nem sempre o que imaginamos ser justiça, de fato, é. Às vezes, pode ser apenas direitos. E direitos nem sempre significam justiça. Direitos correspondem ao que pensamos ser nossos direitos, corresponde à razão humana. Imagine duas pessoas em litígio. Elas defendem seus direitos, mas a verdadeira justiça não se baseia na razão humana. Você diz ter direito, mas e o direito do outro? Neste caso, toda a verdade ela é paralela. Mas onde quero chegar com esta fala? Primeiro vamos a algumas perguntas. Você já se sentiu injustiçado? Já sofreu injustiça? Ou cometeu injustiça? Vamos à pergunta que não pode calar. Imagine que você sofresse uma injustiça e, recorrendo à Suprema Corte Celestial, Deus dissesse: escolha a justiça, escolha a sentença. Você quer que eu mate o seu malfeitor ou lhe recompense lhe dando longevidade? O que você escolheria? Ou seja, você queria que Deus ferrasse com a vida do seu ofensor, oponente, ou lhe desse vida eterna para você? Você quer que empobreça o seu rival ou te enriqueça? Em outras palavras, quando Deus faz justiça, você pretende que os seus desafetos experimentem o fracasso ou que Deus permita você mesmo vivenciar o sucesso? Que seus adversários sejam humilhados ou que você seja honrado? Às vezes, justiça divina não significa acabar com a raça do outro, mas tem a ver com Deus engrandecer você. O sentimento humano muitas vezes é mesquinho. Parece que sente mais prazer em ver o outro se ferrando
como se isto fosse justiça, do que ele mesmo se dando bem, ou si próprio se dando bem. Então, refaço a pergunta: se Deus fizer justiça sobre uma determinada causa, você desejaria que fizesse justiça contra o teu inimigo ou ao teu favor? Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.